pessoal da igreja, com a graça e a paz de Cristo, amém? Como os irmãos ouviram, né, eu fui desafiada pelo meu marido, né? Não sei se ele está me amando mais ou me amando um pouco menos, né? Que ele, né, me pensou em mim para me colocar hoje aqui na palavra. E inicialmente eu disse, não quero não. Não, convida outro jovem, tem outro jovem lá para pregar, né? E aí eu pensei melhor, né? Eu pensei, nossa, por que a gente leva a palavra para alguém, né? É algo maior e mais forte do que o medo, do que a vergonha, né? Do que a gente para pensar, é maior do que nós mesmos. Obrigada, vida. E aí eu falei, não, se a gente não enfrenta o medo, ele toma conta da gente, né? E muitas vezes a gente deixa de ser ministrada também, ou compartilhar alguma coisa que alguém aqui está precisando, ou alguém próximo de você está precisando que você fale. Amém? Então, que Deus possa conduzir essa noite, como todos os cultos. Ele é o protagonista. Ele é o mais importante, né? Ele é o que não pode faltar aqui. E o tema da nossa noite se chama Enraizado. Enraizado. Inspirado pelo meu marido, eu dividi em 3 tópicos para que eu não me perdesse. Certo? E o primeiro tópico é porque as pessoas enraizadas, elas duram na fé. Por quê? Você conhece alguém, vou pedir só para o irmão levantar, não tem que responder nada. Você conhece alguém que iniciou a caminhada com Cristo e não continuou? Alguém conhece? Amém. Você conhece alguém, algum testemunho que te impactou muito? Muito, muito, muito. E por algum motivo, a gente não sabe totalmente, essa pessoa não continuou na fé? Eu conheço uma pessoa assim. Uma pesquisa, né, de um grupo chamado Barna Group apontou que 59% dos jovens criados na igreja abandonam a instituição. Isso em relação à geração passada. E por que isso acontece? Porque algumas pessoas permanecem e outras não. Porque tanta gente começa a corrida e nem sempre continua e termina aquela corrida. Por quê? E é uma pergunta que eu que cresci na igreja, eu sempre me fazia. Eu não quero concluir que todas as pessoas vão sair pela mesma razão. Mas eu sei que essa é uma das razões. Essa pessoa realmente não estava enraizada em Cristo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem 2 versículos. O primeiro é em Salmos, capítulo 1, versículo 3. Uma parte dos irmãos pode abrir aí. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Amém? João capítulo 15, versículo 5. Aqui é Jesus falando. Eu sou a videira. Vocês, todos vocês, e eu também, nós somos os ramos. Ele está falando para os discípulos dele. Por isso que ele está falando para nós hoje. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês nada podem fazer. Amém? Esse é o chamado de Deus para nós. É que uma vez que eu sou alcançada, e eu reconheço que Jesus é a videira verdadeira, eu seja um ramo dele. E através de mim, desse ramo pequenininho, 1,52 m, eu posso alcançar outras pessoas, né? Eu posso gerar frutos. Eu posso gerar frutos na minha vida. Frutos de caráter, de gratidão, de perdão, de exemplo de conduta, na minha profissão, na minha casa, na minha família, no meu local de trabalho, na minha faculdade, na minha escola. E as outras pessoas, ao verem os meus frutos, que na verdade são da videira, são de Jesus, elas possam se chegar a Jesus. Amém?
Só que antes de uma árvore dar fruto, primeiro ela tem que ser o quê? Plantada, né? Existe sempre a gente aprende na escola dominical, o semeador saiu a semear, ele então lança as sementes. Meu marido, gente, até agora ele estava a combinar com o irmão Wilton para jogar umas sementes lá, porque ele disse que quer que a nossa casa fique igual a do irmão Wilton, tudo verdinho. Minha gente diz que vai água, diz que vai água, diz que vai trabalho, diz que vai revirando o solo. Ou seja, é tão lindo quando a grama está bem feitinha, você chega naquela casa, é algo aconchegante. Mas existe um processo. Existe a semente que é lançada, existe o processo, o preparo desse solo. E existe o nutriente, aquilo que você precisa fornecer para aquela semente, para que ela o quê? Germine. Amém? Então, antes de você ramo da videira de Cristo, antes de você dar fruto, você precisa desenvolver o seu sistema de raízes. É por isso que o nosso tema é enraizado. Porque você precisa estar enraizado em Cristo. Amém? Você olha para uma árvore, você está aqui passando na rua, eu olho para uma árvore abatida, meu Deus, um fruto assim meio sem graça. Aí você, vou arrancar aqui o fruto. Não adianta. Você tem que olhar o que está dando errado. É o solo? É a temperatura? Por que essa raiz ela não está germinando da forma que ela precisa? Está faltando algum nutriente para aquela árvore? O que está faltando para que ela dê o fruto que ela tem que dar? Então, o processo semelhante acontece em nós. A palavra é plantada, nós somos regados pelo Espírito Santo e Ele produz vida em nós. Produz vida em nós. Jesus diz o quê? Que Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então, Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, a não ser por mim, disse Jesus. Então, o nosso coração vai ser o local em que o Senhor vai desenvolver nossas raízes. Certo? Para que nós possamos ter uma comunhão com Ele e Ele produza a vida dEle através das nossas vidas. É o mesmo Espírito, é o mesmo Jesus, mas Ele vai usar de forma diferente. A irmã Gardênia, a irmã Ju, a irmã Lucélia. Mas algum fruto de Jesus você vai produzir. Algum propósito do Senhor Ele tem com você. Algo muito específico. Conhecemos um homem que ele é conhecido por nós como o homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? Quem é ele? Davi. Quando Samuel chegou na casa de Davi, seu pai era Jessé e ele tinha vários irmãos. E tinha o primogênito, aposto que era aquele fortão, sabe assim? Preparado para a guerra, né? Era aquele que, o primogênito sempre tinha uma questão da primogenitura, daquele que iria representar a questão da sua família. E Samuel foi animado lá, porque disse que Deus ia direcionar Samuel, que era o profeta da época, para ungir o rei de Israel. Esse rei de Israel não seria um rei que o povo levantou, seria um rei que Deus levantou para a nação de Israel. Então imagina a expectativa de Samuel. E ele chegou lá, viu logo o filho primogênito lá de Jessé, falou, nossa, deve ser esse aí. Cara forte, imponente, tem cara de rei. E aí o Senhor falou, não é esse não. Ixi. Uai, Jessé, manda o segundo filho aí entrar para eu dar uma olhadinha nele. Não, se não foi aquele, com certeza é esse. Não. E foi assim. E todos os irmãos de Davi, que na visão de Samuel, na visão humana de Samuel, seria esse rei que ele foi levado até lá para ungir? Não era ele. Jessé, existe algum outro filho? Existe. O caçula, ele está apacentando as ovelhas. E aí Samuel falou, meu Deus, mas vai ser o pastor da ovelha? Sim, porque o homem vê segundo a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o teu coração. Amém? Você não é o que as pessoas dizem que você é.
você é o coração que o teu Criador te colocou. Amém? A gente se engana, né? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura. Ó, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê a coração. Amém? Mas isso aconteceu quando Davi tinha 15 anos. Você sabe que demorou cerca de 17 a 20 anos para ele se tornar o rei de Israel? Então, a promessa aconteceu, ele foi ungido rei. Mas existe um processo até que a promessa se cumpra na sua vida. Amém? A gente gosta de ver o começo e o final. Mas muitas vezes a gente não gosta do processo. Do que Davi teve que passar para se tornar o rei segundo o coração de Deus. Aquele rei que Deus levantou. Existe uma atleta olímpica que diz assim: nós celebramos as vitórias, mas não celebramos o processo. Né? Tem um nadador olímpico, eu amo esporte, gente, né, vida? Conhecido como Michael Phelps. Acho que alguém já ouviu. Gente, ele é impressionante. Ele é assim, atleta dos atletas. Vários recordes olímpicos foi ele, etc. E todo mundo, acho que todo mundo fica: meu Deus, eu quero essa medalha, eu quero chegar nesse pódio. Mas o sacrifício dele era 365 dias por ano, 8 horas por dia. Natal, Ano Novo, feriado. Dieta, exercício, rotina. Dieta, exercício, rotina. Então, para ele chegar onde chegou, para que ele cumprir aquele propósito, ele precisou passar pelo processo. Davi, para chegar a ser aquele rei de Israel, ele precisou passar pelo processo. E nesse processo, Davi foi desenvolvendo as suas raízes em Deus. Amém? Sem raízes profundas, você pode produzir fruto, mas não vai ser um fruto que permanece. Até hoje nós temos salmos de Davi. Até hoje ele impacta vidas. Até hoje a história de Davi, ela impacta as nossas vidas, ela nos ensina. Isso aconteceu há quantos milhões de anos? Então, para que os nossos frutos, para que nós permanecemos, nós temos que estar enraizados. Não importa somente como começamos a caminhada, mas como nós terminamos. Nós temos que estar enraizados nele. A partir do momento que nós nos alimentamos somente de coisas terrenas e não daquilo que é eterno, vão ser coisas que não vão permanecer. Não vai permanecer. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então, onde estão os teus olhos? Onde que você tem fixado os seus olhos? Será que você acha assim que você está atrasado? Será que você compara a sua vida com a vida de outra pessoa? Você acha assim: meu Deus, minha vida está tão assim. Mas será que Deus te vê assim mesmo? Ou será que é o teu olhar que está errado? Muitas vezes a gente mede o sucesso de alguém pelos resultados de curto prazo, né? Ou pelo grau de aparecimento, por exemplo. Tão importante como os meninos aqui no louvor, ou eu que estou ministrando a palavra, ou qualquer outra coisa assim, é a pessoa que limpou tudo isso aqui pra gente, não é? A gente chegou, tá tudo limpinho. Não é verdade? Olha, pensar a gente chegar que tá cheio de lixo, o louvor tá lindo, a palavra tá uma bênção, mas o chão, uma confusão, o cheiro subindo, ninguém nem presta atenção. Então, o teu sucesso não deve ser medido pelas coisas perenes, ou pelas coisas que as pessoas talvez não veem. Ninguém viu, acho que foi a tia Lena, né? Foi a senhora que limpou? Aí. Ninguém viu ela limpando aqui. Mas para que a gente estivesse aqui, estivesse confortável, estivesse sentindo bem nesse ambiente, teve um trabalho antes disso. Amém? Os meninos ensaiaram aqui, passaram os tons, pensaram nas músicas, oraram. Teve um processo espiritual, pessoas chegaram mais cedo, clamaram ao Senhor para que a presença dele estivesse aqui,
Tudo isso aconteceu. Amém? Eu quero te convidar a celebrar os processos da tua vida. As etapas da tua vida. Vão ter vales e vão ter montanhas. Mas Deus é contigo no vale e na montanha. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Todas as coisas não são as coisas boas, não são as coisas que acontecem do jeito que eu quero. Não são as coisas que são conforme a minha vontade. São todas as coisas. Se eu estiver enraizada em Cristo, seja no vale ou seja na montanha, o Senhor vai me desenvolver. O Senhor vai me amadurecer. O Senhor vai fazer com que aquela dor, aquela frustração, aquela alegria, aquela conquista, aquela derrota, sirva para o meu bem. Sirva para o teu bem. Sirva para que você cumpra o propósito que Ele te chamou. Davi, antes de ser ungido rei de Israel, passou a ser perseguido pelo rei que ele admirava, Saul. Inúmeras vezes Saul tentou matá-lo. E acontecia o contrário. Davi tinha a chance de matar Saul, mas ele não matava. Então, nós passaremos sim pelo processo. E a partir do momento que a gente resiste ao processo, a gente perde. A gente atrasa sonhos nossos. A gente atrasa projetos de Deus na nossa vida. Porque existe um propósito, gente. Às vezes a gente não entende, mas existe um propósito ali. Amém? Então, nesse primeiro tópico que a gente conversou, os enraizados duram, gente. Porque eles são mesmo com essa plantada junto ao ribeiro de água. E pode demorar. Pode enfrentar situações adversas de clima, temperatura. Você pode enfrentar situações adversas de clima, de temperatura. Mas se você permanecer em Jesus, você vai dar fruto. A palavra do Senhor não falha. Ah, mas a minha mãe não acredita em mim, a minha família não acredita em mim. O menino falou que eu não vou dar certo, que eu não vou casar, não vou conseguir, eu tenho dificuldade. Não importa. Se você continuar enraizado em Cristo, podem vir situações adversas, inóspitas, muito difíceis, impossíveis, mas você vai dar fruto no tempo certo, e as suas folhas não vão murchar. Amém? Vai ficar bem ressecadinho, vai ficar bem complicado, você vai querer desistir, mas você vai dar fruto, se você permanecer nele. Amém? E como é que Deus, segundo tópico, desenvolve as nossas raízes? Se nós olharmos para a trajetória de Davi, ele teve muita intimidade com Deus. Quem já leu os Salmos vê isso. Ele fala para Deus exatamente o que ele está sentindo. Ele é sincero. Olha, Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, pelo amor de Deus. Tem gente querendo me matar para todo lado. Mas eu louvo o Senhor é Deus, meu refúgio, meu abrigo. Então, geralmente, ele começa o salmo. Muitos salmos são assim, mas ele termina colocando a confiança naquilo que é maior do que as circunstâncias. Que é o Deus que ele conhece, que ele tem intimidade. Então, 3 etapas. Davi tinha intimidade, Davi tinha serviço e Davi sabia crescer em comunidade. Como é que é como se eu dissesse para você, assim como Davi desenvolveu as suas raízes, ele desenvolveu nesses 3 solos: o solo da intimidade com Deus, o solo do serviço e o solo da comunidade. O solo do serviço é o teu secreto. Ai, que lindo! E o solo, qual é esse primeiro solo que a gente precisa saber? É o solo da intimidade. É o teu momento com Deus, é o teu relacionamento com Deus. E como é que eu rego essa intimidade? A grama precisa de água. Alguns precisam de adubo. Qual é o teu adubo? Qual é a tua água? Oração, choro, lágrima, adoração, leitura da palavra, que é viva e que é eficaz.
Davi também errou de uma forma muito grave. Acho que vocês lembram disso. Mas quando ele errou, ele se arrependeu genuinamente. Quando ele foi de fato confrontado com o pecado dele, ele se arrependeu de maneira verdadeira. Deus, eu pequei contra ti. E o meu pecado pesa sobre mim. E ele voltou para o nível de intimidade com Deus. Ele voltou a ter relacionamento com Deus. Então, para que você desenvolva o seu solo da intimidade com Deus, você precisa ler, meditar, praticar essa palavra. Ser como aquele homem que construiu a casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vendaval, mas aquela casa permaneceu. Aquele que ouve a palavra, que conhece, mas que não pratica, é como um homem que fez a casa na areia. Vem o vendaval e a derruba. Vem a dificuldade e não se sustenta. Esse é o solo da intimidade. É o teu secreto com Deus. É o teu relacionamento com Deus. É o primeiro solo para se desenvolver. É o primeiro solo de uma raiz profunda. É a intimidade com Deus. A gente não pode ir para outro solo ou para o nível mais profundo se a gente não avançar nesse solo da intimidade com Deus. Eu não posso só pedir para o irmão orar por mim. Entendeu? É você, Deus quer ouvir você. Deus quer ouvir o seu coração. Deus quer ouvir a sua palavra. Não. Você não tem que ter vergonha de Deus. Deus que te fez. Deus que te ama. Então o primeiro solo é o solo da intimidade. O segundo solo é o solo de serviço. Estava todo mundo enfrentando. Saul era o rei. Todo mundo lá enfrentando os filisteus. Minha gente, lá vem um gigante. E o gigante é abusadíssimo, sabe? Falou assim, eu quero é ver alguém aí desse pessoal de Israel me enfrentar. Nossa, Biriri. E aí aquela confusão, e Davi foi levar algumas coisas, mantimentos para os irmãos. Entendeu? E ele viu aquele negócio e aquela afronta contra o Deus de Israel, contra o próprio Deus, contra o povo de Israel. E ele, minha gente, não vai ninguém fazer alguma coisa, ele está falando contra o nosso Deus. E aí eu sei que ele convenceu Saul de que ele iria enfrentar o Golias lá, o gigante. Minha gente. E aí o Saul ficou assim, né, temeroso, teve lá uma conversa. Intentou colocar a roupa protetora lá, os escudos, a armadura. Menino, ele não conseguia nem andar. A armadura pesada, ele ainda menino. Olha, eu vou tirar essa armadura aqui, não vai dar certo para mim não. Mas eu vou enfrentar o gigante. Minha gente, quando o Golias olhou para aquele Davi ali, minha gente, era de sorrir, entendeu? Ah, coitado, nem com a armadura ele vem. Meu Deus, esse menino bem aí, magricelinho. Oh, meu Deus do céu. Mas sabe o que Davi falou para o gigante? Eu vou contra ti sobre o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Ele não foi com a força do próprio braço. Ele não foi com a melhor técnica. Minha gente, ele não estava nem lá sendo preparado para a guerra. Ele não sabia nem técnica de guerra. Não eram as pedrinhas selecionadas que ia fazer toda a diferença no mundo, né? Não era a pontaria de Davi que ia fazer toda a diferença. Era um nome pelo qual ele iria. Amém? Então ele serviu. Saul era atormentado por demônio. E ele servia. Ele tocava e disse que até o demônio saía de Saul. Quando Davi tocava, era algo sobrenatural. Como eu disse, ele era o futuro rei de Israel. Mas ele passou pelo processo. Solo de intimidade, solo de serviço. Ele serviu onde o Senhor colocou ele. Foi na frente da batalha para ajudar os irmãos? Beleza. Foi para pastorear ovelhas? Beleza, ele foi o melhor pastor de ovelhas possível. Onde ele estava, ele servia. Esse é o nosso papel também. Sabia? Eu tenho me surpreendido muito com o irmão Pedro. Minha gente, toda hora a gente vê ele num lugar diferente. Entendeu? Só falta ele cantar agora. O menino prega. O menino toca bateria. O menino toca teclado. Minha gente, o menino mexe no computador. Mas eu creio que se ele fosse olhar para ele, ele ia dizer, minha gente, eu não vou não sei fazer.
Mas ele se dispõe. É assim que a gente tem que ser. Se a gente ficar olhando para as nossas incapacidades, ou se a gente ficar pensando, o que o irmão vai pensar de mim? Eu vou falar besteira. Se a gente ficar pensando só no que os outros vão pensar, ou no que a gente pode ou não fazer bem, a gente não vai servir, minha gente. A gente não vai servir. A gente vai ter medo. A gente vai ter vergonha. A gente não vai se dispor a servir. Então a gente tem que servir. No serviço a gente cresce em humildade. Quem foi aquele mestre que lavou os pés dos discípulos? Quem foi? Jesus. Não, pensa aí. Jesus, o Rei dos Reis, lavou, se agachou, lavou os pés dos discípulos. Minha gente, imaginem que você está com o pezinho uma beleza aí, irmão. Irmão Wilton está bem banhadinho, limpinho, né, irmão Wilton? Mas naquela época, minha gente, o povo andava, não era calçamento como hoje, entendeu? Os pés era só o barro. Pensa, será que você ia servir com alegria? Será que eu ia querer lavar os pés? Mas Jesus lavou os pés dos discípulos e ele deu o exemplo. Amém? Os discípulos brigando, assim, para quem ia ser preferido, quem ia ficar melhor no reino, o menor é que vai ser o maior, aquele que servir melhor. Esse foi o exemplo que Cristo nos deu. É o serviço, minha gente. Depois da intimidade vem o serviço, né? Eu sou abençoada para abençoar outras pessoas. Deus me dá o que vestir, eu posso ajudar a vestir outras pessoas. Deus me dá alimento, eu posso alimentar outras pessoas. Amém? E o terceiro é a comunidade. Nós somos fortalecidos porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Com certeza já ouviram aquela frase: a chama longe do braseiro, ela esfria, ela apaga. Por quê? Porque a comunidade faz a gente se empolgar, se motivar. A gente vem aqui, ouve um testemunho que enche nosso coração de fé, né? A irmã libera uma palavra, é exatamente o que é, como se Deus estivesse falando através da vida do irmão. Em comunidade a gente cresce. Quer dizer que porque nós somos um corpo, que nós somos comunidade, nós somos família, nós não vamos dar uma machucadinha no irmão? Quer dizer? Não. A gente é ferido na comunidade. Existem pessoas que são feridas na comunidade, não tem? Mas é na comunidade que a gente também é curado. Amém? É na comunidade que a gente também aprende a perdoar. É aquele ferro afiando ferro. Acontece muito isso no relacionamento de esposa e esposo, né, não, vida? Com certeza a Ju também, né, Ju? Pastor que já tem mais tempo na caminhada que nós. Outros, Sabrina, Lucélia. Quantas vezes você teve que estender o amor, a graça sobre a vida do seu cônjuge? E quantas vezes ele teve que estender sobre a sua? Não é? Porque é na comunidade que a gente aprende a amar. A gente decide amar. A gente decide perdoar. E a gente cresce, a gente amadurece. Não é fácil, não é bom. Bom assim, de confortável. Mas aquilo ali gera crescimento, gera maturidade em nós. Amém? Nós já estamos caminhando para a nossa conclusão. Então, por que os enraizados duram? Como que Deus desenvolve as nossas raízes? E onde você está enraizado? Do que tipo de alimento você tem alimentado as suas raízes? De que tipo de conversa você tem alimentado o teu coração? De que forma que você tem nutrido, que você tem buscado alimento, água, motivação? O momento de dificuldade, às vezes é a prova que a gente precisa para mostrar como é que estão as nossas raízes, como é que está o nosso coração. O momento da alegria é difícil, né? Mas o momento da dificuldade, as nossas raízes são reveladas, o nosso coração é revelado. De acordo com os dados daquela pesquisa, alguns fatores de afastamento das pessoas que iniciam a caminhada da fé e não terminam é hipocrisia,
fracasso moral dos líderes, sensação de que Deus não está na igreja. Mas quem é que não precisa se arrepender e reconhecer e recomeçar todos os dias? Quem é que não precisa da ajuda do outro para crescer? E se você tiver a sua raiz na videira, no ramo da videira, que é Cristo, você não vai se decepcionar, você não vai se frustrar. O seu irmão precisa de você, você precisa do seu irmão, gente. A gente não pode colocar ídolos no lugar de Deus. Você não pode colocar o seu cônjuge, filho, filha, mãe, irmã, melhor amiga, pastor, líderes, no lugar que só Deus pode ocupar. A gente não pode exigir que a pessoa seja perfeita, coisa que ela não vai ser. Ela precisa da nossa misericórdia. Então, será que eu tenho me alimentado mais da opinião das pessoas? Do convívio social, do que está hashtag na rede social? Será que eu tenho algum ídolo na minha vida? Segundo Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Porque nós somos feitos para adorar. Então, se eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando alguma coisa ou alguém. Às vezes o meu próprio eu, às vezes alguma coisa boa na minha vida, enfim. Como é que está a sua raiz? Você tem se distraído daquilo que realmente te alimenta e te traz alívio e te nutre das coisas eternas? Será que você tem se distraído muito? Será que você tem ficado impaciente com aquilo que Deus prometeu para ti e não se concretizou? Será que você não está apressado? Será que você não quer queimar etapas? Será que você não está perdendo a fé? Não faça isso. Não desista. Não desista. Acredite naquele que não é homem para mentir. Amém? Acredite na promessa. Todas as coisas vão passar, gente. Tudo isso aqui vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Amém? Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, ele vai continuar na tua vida. Não desiste da caminhada. Está difícil, está cansada, estava se alimentando de algo errado, está enfraquecido. É só voltar para a videira. É só para pedir: ô Senhor, eu acho que estou afastada, eu acho que estou crescendo longe de Ti. Mas o Senhor é a videira verdadeira. Eu quero voltar para perto de Ti. Cada etapa é importante para a fundação que Deus está fazendo em ti. Cada etapa, cada tijolinho é importante. Se todos trabalharem aquele que é o mais importante não estiver, em vão a gente trabalha. Se a gente estiver guardando aqui nossa igreja, nossa casa, nossa família, e o Senhor não estiver conosco, em vão a gente guarda. Mas se Ele estiver conosco, Ele é o Deus do impossível. Amém? Ele é o Deus para que não há impossíveis. E eu vou terminar com esse versículo, que é maravilhoso. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. E vai dizer o quê? Estou convencido de que aquele que começou a boa obra... Opa! Misericórdia. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Eu vou repetir para você entender. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em ti, na tua vida, aquele que lançou a semente sobre ti, se você permanecer nele, ele vai completar a obra em ti. Aleluia! Ai, mas eu andei tanto, eu estou com tanta dificuldade, tem uma coisa que me impede de buscar Deus, isso é mais forte que eu, é mais forte que você, mas aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Não é pela força do nosso próprio braço. É hora da gente reagir também. Se a gente for como Davi, você e eu tivéssemos no lugar de Davi, talvez nós olharíamos aquela situação, a gente olharia para as pedras, é impossível. Como eu vou enfrentar um leão? Como? Ele enfrentou um leão, tá, gente? Matou um leão. Como eu vou enfrentar um gigante? Como?
pela força do nosso próprio braço. É impossível. Mas se nós formos com aquele Senhor dos exércitos, Deus poderoso, nosso abrigo, Deus que pode todas as coisas, Ele dá a última palavra. Ele vai completar a obra em nós. Amém? Eu vou cantar uma canção, mas eu não quero que você olhe para mim, sabe? Às vezes a gente se distrai. É o que acontece.